Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Miguel Frias Garcia, do nono ano A, né? Do Colégio Consolata, e hoje eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre o livro Flores de Cabul. Esse livro ele é muito interessante, eu acho que ele deveria ser lido por todo mundo que está nessa faixa etária entre o oitavo e o nono ano, porque ele aborda temas extremamente sérios, como família, como sonhos e coisas do tipo que todo mundo leva, né, na vida. O livro Flores de Cabul, ele foi escrito pela autora Gabriele Klima. Ela é italiana e o livro se passa no Afeganistão, né, no Afegão, perdão. Bem, Maria, ela é uma garotinha de 13 anos com o sonho de andar de bicicleta, né? Ela tem um pai chamado Hussain, que não apoia muito essa ideia, porque ele é um homem extremamente severo e muitas vezes muito preconceituoso, porque ele tem ideias bem severas mesmo, assim, sabe? Sobre a política do Afeganistão, sobre o patriarcado e tudo mais. E meio que isso é o que leva a história, né? A questão entre o pai dela não apoiar ela a andar de bicicleta, porque ele acha que mulheres não deveriam andar de bicicleta, e a Maria, que quer andar de bicicleta, né? E meio que essa questão, porque não é que a Maria tenha falta de respeito contra o pai, mas a questão é justamente porque ela meio que... ela tem esse sonho, e o pai dela vai contra, mesmo a filha dela querendo muito, e tipo assim, nem sendo uma coisa tão séria, mas o pai dela é severo com isso, enfim. O que eu acho mais importante no livro, principalmente, que eu vou falar aqui bastante, vai ser sobre as amizades dela, certo? As pessoas que apoiam ela, na verdade, em andar de bicicleta, que é a mãe, que é uma mulher, assim, que trata a filha dela muito bem, uma mulher boa, e que ela tem as ideias um pouco mais abertas do que o pai dela. A mãe dela, eu não encontrei o nome dela no livro, né? Mas a mãe dela apoia. Daí ela tem um irmão, também que apoia. E ela tem uma amiga, chamada Samira, que apoia também, melhor amiga dela, certo? E meio que o pai dela, não é que ele é o vilão da história, mas meio que ele é a pessoa que bate de frente com as ideias dela. O que eu acho mais importante no livro também é como que ela desenvolveu esse sonho, né, de andar de bicicleta, porque deveria ter algum motivo para ela começar a querer andar de bicicleta. O que aconteceu foi que um dia ela tava olhando pela janela, porque ela gostava muito de ficar vendo o céu, e daí ela viu uma estrangeira passando na rua de bicicleta. E ela achou interessante, e achou que parecia ser legal, e daí ela ficou observando a mulher na rua, e daí depois de um tempo a mulher chamou ela pra andar de bicicleta. E daí Maria foi lá, e ela começou a andar de bicicleta, só que ela achou uma coisa gostosa, uma coisa libertadora, sabe? Porque, tipo, ela podia ficar um pouco fora de casa e tudo mais. Só que o pai dela viu, a mãe dela viu, a mãe dela falou pra ela entrar em casa, o pai dela brigou com a mãe e com ela, e o pai dela botou cortinas pra ela não ver a rua, né? Meio como se fosse, tipo, ela não... sabe, ela ficou proibida de fazer isso, que era uma coisa que ela gostava. E é ali que meio que acontece o embate entre ela e o pai. Só que no meio disso tudo, o que acaba acontecendo é que ela vê um festival em que um grupo de mulheres ciclistas andam de bicicleta, e ela acha aquilo incrível, acha aquilo legal, e meio que aquilo meio que dá um estalo na cabeça dela, tipo, pô, legal, existem mulheres sim que podem andar de bicicleta aqui, e meio que esse é o estalo na cabeça dela, sabe? Agora eu vou falar sobre os personagens, né? Eu já falei meio que os personagens principais mesmo, né? Que é a Maria, que é a personagem principal, que o sonho dela é andar de bicicleta. Samira, que é a melhor amiga dela. O pai dela, o Hussain, que é o homem que meio que bate de frente com isso, né? O livro, ele foi escrito pela Gabriele Klima. Ele está sendo publicado pela FTD. E é um livro muito bom, muito interessante, eu me diverti bastante lendo. Sendo bem sincero, eu achei assim que é um livro que ele aborda ideias muito interessantes para nossa idade, porque, por exemplo, eu consigo me ver na Maria, e eu acho que qualquer adolescente conseguiria se ver na Maria, sabe? Porque, pensando assim, a Maria tem um sonho
meio que as pessoas vão de contra com esse sonho. Só que meio que ela não desiste, mesmo assim. E eu sinto que isso é o que deveria todos os adolescentes puxarem nesse livro. É entender que, tipo assim, o seu sonho tá lá, você tem que correr atrás. Tipo, ela podia muito bem só ficar reclamando e ficar em casa. Mas não, ela continua indo atrás do sonho dela. Ela encontrou pessoas que apoiavam, ela encontrou motivações durante o livro inteiro. Tanto que daqui a pouquinho eu vou abordar a questão do final do livro, né? Meio que é isso, o que eu acho que esse livro leva de mais especial, pelo menos foi o que mais me cativou nele, foi que eu consegui me ver na Maria. Porque, tipo assim, como vocês podem ver ali, eu tenho as guitarras. E eu gosto muito de tocar qualquer instrumento. E aquilo é o que eu gosto. Só que, tipo assim, a Maria, ela gosta de andar de bicicleta. E ela continua nesse sonho. Da mesma forma que eu vou continuar no meu sonho, mesmo se alguém for contra. E qualquer outra pessoa, entendeu? Qualquer outro adolescente conseguiria se ver na Maria, que gosta muito de algo. Muitas vezes vai ter alguém que vai ir contra o seu sonho, mas você pode continuar, entendeu? Ela é um exemplo de persistência, entendeu? Agora eu vou abordar um pouquinho do tema final.